بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa série de aulas de jurisprudência, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Fiqh wal Hadith, livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica da Al-Madina, no Reino da Arábia Saudita. Na aula anterior iniciámos um novo subcapítulo. Do capítulo da oração. Iniciámos um novo subcapítulo do capítulo da oração, que é o subcapítulo da oração do viajante. E vimos que este novo subcapítulo, que é o da oração do viajante, é composto de 3 questões. A oração do viajante é composta de 3 questões, como foi dito na aula anterior. A primeira questão, que é al-qasr, a redução da oração. A segunda questão, que é al-jam', a reunião das orações. E a terceira questão é as-salatu ala ar-rahila, a oração sobre o meio de transporte. Na aula anterior terminámos a primeira questão. Que é al-qasr, a redução da oração. E na aula de hoje iremos, bi'idhnillah, terminar as 2 outras questões e assim terminar o capítulo da oração, pois este é o seu último subcapítulo. O último subcapítulo do capítulo da oração é o subcapítulo da oração do viajante. Então esta será a nossa última aula sobre o capítulo da oração. Mas antes de iniciar esta aula, gostaria de retificar um erro que cometi na aula anterior, logo que disse que Ya'la ibn Umayyah era um tabi'i. Sendo que Ya'la ibn Umayyah, depois de ter verificado, é um sahabi e não um tabi'i. Depois desta retificação, iniciamos a nossa aula sem tardar. Então o autor disse: Al-jam'u bayna as-salatayn, a reunião entre 2 orações. E esta é a segunda questão neste subcapítulo. E convém de realçar que o autor precisou bem que a reunião é entre 2 orações e não entre 3 orações, nem entre 4 orações. Pois só se reúne entre 2 orações, entre al-Dhuhr e al-Asr, ou entre al-Maghrib
e al-Isha. Então, na aula anterior, aprendemos que é permitido para o viajante de reduzir as orações de 4 unidades a somente 2. E nesta aula, aprendemos que, além de poder reduzir as orações, o viajante também as pode reunir. E as pode reunir, como foi dito anteriormente, reunir entre al-Dhuhr e al-Asr e reunir entre al-Maghrib e al-Isha. É permitido reunir entre 2 orações. E não é permitido reunir entre 3 orações, como também não é permitido reunir entre 4 orações. Então o autor disse, voltamos mais um pouco atrás, o autor diz, al-jam'u bayna as-salatayn, a reunião entre 2 orações. Entre 2 orações. Quer dizer de reunir entre 2 orações na mesma hora. Na hora de uma delas. Na hora de uma delas. E isto será, bi'idhnillah, detalhado daqui a pouco. Então o autor diz, o Islão é uma religião de facilidade. O Islão é uma religião de facilidade. E dentre as facilidades do Islão é que o viajante tem o direito de reunir entre a oração de al-Dhuhr e a oração de al-Asr. E também tem o direito de reunir entre a oração de al-Maghrib e a oração de al-Isha. Quanto à oração de al-Fajr, não se reúne. Quanto à oração de al-Fajr, não se reúne. E aqui o autor nos dá mais uma precisão. Sublinha um ponto muito importante, que é que a oração de al-Fajr não é reunida com uma outra oração. A oração de al-Fajr é orada à sua devida hora, que seja para o residente como para o viajante. E não é reunida, em qualquer que seja o caso, com qualquer outra oração. Contrariamente à oração de al-Dhuhr e à oração de al-Asr, e também à oração de al-Maghrib e à oração de al-Isha, que podem ser reunidas. Quanto à oração de al-Fajr, não é reduzida nem reunida. Então, para esclarecer melhor este ponto, que é a reunião entre 2 orações, podemos dar um exemplo. Por exemplo, o viajante pode reunir 2 orações. A oração de al-Dhuhr e a oração de al-Asr, adiantando a oração de al-Asr à hora de al-Dhuhr, isto é, orando a oração de al-Asr logo depois da oração de al-Dhuhr, e isto na hora da oração de al-Dhuhr. Ou retardando a oração de al-Dhuhr à hora da oração de al-Asr, isto é, orando a oração de al-Dhuhr antes da oração de al-Asr, na hora da oração de
al-Asr. Como também pode reunir entre as duas orações de al-Maghrib e de al-Isha, adiantando a oração de al-Isha à hora da oração de al-Maghrib. Isto é, orando a oração de al-Isha logo depois da oração de al-Maghrib. E isto na hora da oração de al-Maghrib. Ou retardando a oração de al-Maghrib à hora da oração de al-Isha, orando em primeiro lugar a oração de al-Maghrib e só depois a oração de al-Isha. E isto na hora da oração de al-Isha. Quanto à oração de al-Fajr, como dissemos anteriormente, não se reduz e não se reúne. Que seja para o residente como para o viajante. É de 2 unidades sempre e não é reunida com qualquer outra oração. Quanto à oração de al-Maghrib, também convém sublinhar, a oração de al-Maghrib não se reduz, mas se reúne. Quer dizer que pode ser reunida com a oração de al-Isha, como foi dito, mas não será reduzida. Nunca é reduzida. A oração de al-Maghrib é sempre de 3 unidades. A oração de al-Maghrib é de 3 unidades, que seja para o residente como para o viajante. Há 2 orações que nunca são reduzidas. É a oração de al-Fajr e a oração de al-Maghrib. A oração de al-Fajr é sempre 2 unidades. E a oração de al-Maghrib são sempre 3. Nunca se muda. Então aquele que faz a reunião, que reúne entre a oração de al-Maghrib e a oração de al-Isha, faz a oração de al-Maghrib, em primeiro lugar, 3 unidades, e depois faz a oração de al-Isha 2 unidades unicamente. Como dissemos na aula anterior, as orações que são reduzidas são unicamente as orações de 4 unidades de oração, que é o caso de al-Dhuhr, al-Asr e al-Isha. Então, depois de termos dado estes exemplos, a fim que a questão seja clara e que não haja dúvidas, bi'idhnillah, então mencionamos a evidência que, ou melhor dizendo, lemos a evidência que o autor mencionou aqui. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما وإن زاغت الشمس قبل أن يرحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. ولمسلم إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. Então a prova, a evidência daquilo que foi dito anteriormente é um hadith relatado por Al-Bukhari e Muslim, um hadith que é muttafaqun alayh e narrado por Anas radiyallahu anhu, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, logo que partia em viagem, antes do declínio do sol do meio-dia, isto é, antes do início, antes da entrada da hora da oração de al-Dhuhr, retardava a oração de al-Dhuhr até a hora da oração de al-Asr. Então, aí parava e reunia entre elas duas, isto é, entre al-Dhuhr e al-Asr. E se o sol
tivesse declinado do meio-dia antes de ter partido, então fazia a oração, isto é, a oração de Adh-Dhuhr, e só depois partia em viagem. Esta é a versão de Al-Bukhari. Quanto à versão de Muslim, Anas diz, logo que estava com pressa, isto é, logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estava a viajar e estava com pressa, isto é, enquanto viajava e que tinha pressa, retardava, isto é, logo que estava no caminho, não é? Retardava a oração de Adh-Dhuhr até a hora da oração de Al-Asr e reunia entre elas. Reunia entre Adh-Dhuhr e Al-Asr. E retardava a oração de Al-Maghrib até a hora da oração de Al-Isha e reunia entre elas. Então, neste hadith, Anas radiyallahu anhu nos informa acerca da oração do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam logo que estava a viajar ou logo que se estava a preparar para viajar. Então, no início do hadith, na versão relatada por Al-Bukhari, vemos que se divide em duas partes. A primeira parte é logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam desejava partir em viagem, antes do declínio do sol do meio-dia, isto é, antes do início, antes da entrada da oração de Adh-Dhuhr. Neste caso, o que fazia? Retardava a oração de Adh-Dhuhr até a hora da oração de Al-Asr. E na hora da oração de Al-Asr, parava e reunia entre elas duas, entre a oração de Adh-Dhuhr e a oração de Al-Asr. Isto é, no caso em que abalava, que se punha a caminho antes da entrada da oração de Adh-Dhuhr. Este é o primeiro caso. O segundo caso é no caso em que tinha a intenção de viajar, mas ainda não tinha abalado. E antes de abalar, entra a oração da Adh-Dhuhr, quer dizer, a hora da oração de Adh-Dhuhr chega, entra. E isto antes de ter partido em viagem. Então, neste caso, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam fazia a oração de Adh-Dhuhr e só depois partia em viagem. Só depois iniciava a sua viagem. E obviamente aqui não fazia a oração do viajante. Não reduzia a oração, pois ainda não tinha abalado. Tinha a intenção de abalar, mas ainda não tinha abalado. Então aqui neste caso estava-se a preparar para a sua viagem, estava tudo preparado, estava prestes a abalar, mas a oração de Adh-Dhuhr entra, então o que fazia? Fazia a oração de Adh-Dhuhr e depois abalava, iniciava a sua viagem. E vemos a diferença entre o primeiro e o segundo caso. No primeiro caso dissemos que logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam abalava, iniciava a sua viagem antes da entrada da oração de Adh-Dhuhr. Neste caso, iniciava a sua viagem e só parava para fazer a oração logo que entrava a hora da oração de Al-Asr. E aí reunia entre a oração que não tinha feito, que é Adh-Dhuhr, e a oração de Al-Asr, na hora da oração de Al-Asr. Então fazia, em primeiro lugar, a oração de Adh-Dhuhr, na hora da oração de Al-Asr, 2 unidades de oração, fazia as saudações e depois levantava-se e fazia a oração de Al-Asr, também 2 unidades de oração,
com as saudações e assim terminou as suas 2 orações que não tinha feito, que são al-Dhuhr ou al-Asr. O segundo caso, como dissemos, é no caso em que abalava e que a oração de al-Dhuhr entrava antes de ter abalado. Foi esclarecido. A segunda parte do hadith, ou melhor dizendo, a segunda versão do hadith, que foi relatada por Muslim, não necessita de ser esclarecida, pois é claro para todos. Wallahu a'lam. Passamos agora à terceira e última questão deste subcapítulo. Como dissemos, este subcapítulo é composto de três questões, 3 assuntos. Terminamos os 2 primeiros assuntos e agora entramos no terceiro e na terceira e última questão, que é as-salatu ala ar-rahila, a oração sobre um meio de transporte. A oração sobre um meio de transporte. Então o autor diz: e o meio de transporte pode ser um barco, um avião, um carro, um comboio, etc. Como também pode ser um animal, como um cavalo, um camelo, uma besta, um burro, etc. No primeiro caso, que é a oração sobre os meios de transporte modernos, como a bordo de um barco, de um avião, por exemplo, é obrigatório de orar de pé nas 5 orações diárias obrigatórias. Nos meios de transporte modernos, como por exemplo a bordo de um barco ou de um avião, é obrigatório de orar de pé. É obrigatório de orar de pé nas 5 orações diárias obrigatórias. E isto unicamente se a pessoa tem a possibilidade de se pôr de pé. Então aqui o autor nos diz que é obrigatório de fazer as orações obrigatórias, as 5 orações diárias obrigatórias de pé, mas esta obrigação é unicamente se a pessoa tem a possibilidade de o fazer. Se a pessoa não tem a possibilidade de fazer a oração de pé a bordo de um barco ou a bordo de um avião, então neste caso a pessoa pode fazer a oração sentado. Quer dizer que tudo depende da capacidade da pessoa, da possibilidade da pessoa em fazer a oração de pé. Então, para que seja claro, basicamente a pessoa tem de fazer a oração de pé. Mas se não puder, se não tiver a capacidade de o fazer, então faz a oração sentado. E é uma... todos nós conhecemos, por exemplo, as orações. O facto de fazer a oração dentro de um avião é um pouco complicado, pois o espaço é pouco dentro dos aviões. É obrigatório de ter o cinto de segurança. Não podemos não podemos andar à vontade dentro do avião. Geralmente os aviões não têm muito espaço, então é complicado. Geralmente é complicado de fazer a oração de pé. É complicado de encontrar um local, um espaço suficiente para fazer a oração de pé à vontade, sem incomodar alguém ou sem que nos venham a incomodar. Exceção feita a algumas companhias aéreas, como é o caso da companhia do Reino da Arábia Saudita, na qual em certos e determinados aviões, sobretudo os grandes aviões, se encontra uma musalla,
um local, mesmo se é pequeno, mas um local no qual podemos fazer a oração e até podemos fazer a oração em congregação. Em congregação. Várias pessoas podem entrar na musalla. Então, como disse o autor, a base é que é obrigatório de fazer as orações de pé, que seja nos aviões ou que seja nos barcos. Mas se a pessoa não tem a capacidade de o fazer, não tem a possibilidade, então não é obrigatório. Esta obrigação é anulada e a pessoa fica escusada e pode o fazer sentado. E o autor menciona a evidência daquilo que disse. E a evidência, o hadith, وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل قائما إلا أن تخاف الغرق. Então, a prova daquilo que foi dito anteriormente é um hadith narrado por Ibn Umar radiyallahu anhu, que disse: questionei o profeta sallallahu alaihi wasallam como devo orar logo que estou a bordo de um barco. Respondeu: ora de pé, exceto se temeres o naufrágio, exceto se temeres o afogamento. Este hadith foi relatado por Ad-Daraqutni e também por Al-Hakim e foi autenticado por Al-Albani. Então, Ibn Umar radiyallahu anhuma questionou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, lhe dizendo como devo orar, como devo fazer a oração logo que me encontro a bordo de um barco. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe respondeu: ora de pé. Vejam aqui, a base é de o fazer de pé. Ora de pé, exceto, e aqui temos a exceção, se temeres o naufrágio. E aqui é no caso de um barco. Mas podemos utilizar esta exceção também para os aviões, como foi esclarecido pelos sábios, e aquilo que eu estou a dizer não vem de mim, mas sim daquilo que ouvi os sábios dizerem acerca desta questão. Wallahu a'lam. Quanto ao segundo caso, aqui o autor nos falou do primeiro caso, que é a oração sobre os meios de transporte modernos, e deu o exemplo do barco e do avião, do comboio, etc. Depois o autor nos fala quanto ao segundo caso, que é a oração montado sobre um animal, como por exemplo um cavalo, um camelo, etc. Não é permitido de fazer a oração obrigatória montado. Não é permitido de fazer a oração obrigatória, as 5 orações diárias obrigatórias sobre o animal, senão por um motivo, por uma razão legal, uma razão válida, como por exemplo por causa da chuva ou da lama. Então aqui, mais uma vez, o autor nos diz que neste segundo caso, que é a oração sobre um meio de transporte, sobre um animal, podemos dizer, não vamos dizer um meio de transporte antigo, porque até hoje em dia há pessoas que o utilizam como meio de transporte, mas a oração sobre um animal, sobre um cavalo, sobre um camelo, sobre uma besta, etc., não é permitido de fazer a oração de pé, e falamos bem da oração das 5 orações diárias obrigatórias. Não é permitido de o fazer de pé, sentado sobre o cavalo. Não é permitido de fazer a oração obrigatória montado a cavalo, montado sobre um cavalo ou qualquer outro animal. É obrigatório de descer e de fazer a oração sobre o solo. Exceto, e o autor aqui nos dá mais uma vez uma exceção, exceto por um motivo, por uma razão legal, uma razão válida, e nos deu exemplo. Por exemplo, por causa da chuva. Por exemplo, o solo está completamente molhado, completamente encharcado. Ou o solo está completamente cheio de lama. O autor nos dá estas duas razões que são
que são razões legais e válidas. E que são razões que autorizam a pessoa a fazer a oração obrigatória sobre o seu meio de transporte, que seja um animal, neste caso, que seja um cavalo, que seja um camelo, uma besta, etc. E isto, evidentemente, porque logo que o viajante se encontra montado sobre o seu cavalo, é fácil para ele de parar e descer para orar, contrariamente àquele que se encontra a bordo de um avião. Isto é uma coisa que é óbvia, que é evidente, que é simples para uma pessoa que se encontra montado a cavalo, de parar o seu cavalo, de descer do seu cavalo e de fazer a sua oração. Contrariamente àquele que se encontra a bordo de um avião, não lhe é possível de aterrar e fazer a oração e depois descolar outra vez. Então vemos aqui a diferença que o autor fez entre o primeiro e o segundo caso, e é evidente para todos a diferença que há entre os dois casos. E a evidência de que a chuva e a lama é uma razão legal para fazer a oração obrigatória montado sobre um cavalo ou um camelo, ou uma besta, ou qualquer outro animal, meio de transporte, que seja um meio de transporte, é um athar de Anas radiyallahu anhu, que foi relatado por Abdul Razzaq no seu Musannaf e que é autêntico. عن أنس رضي الله عنه كان أنس رضي الله عنه يسير في ماء وطين فحضرت الصلاة المكتوبة فلم يستطيع أن يخرج من ذلك الماء قال وخشي أن تفوته الصلاة فاستقبل القبلة يؤمي إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع. Então neste athar, a prova daquilo que foi dito é um athar autêntico relatado por Abdul Razzaq no seu Musannaf, no qual Anas radiyallahu anhu se deslocava montado sobre o seu animal e estava a chover e o solo, o chão, estava molhado e enlameado. Quer dizer, o chão estava molhado e coberto de lama. Molhado e coberto de lama. E neste momento, sendo que estava nessa situação, entrou a hora de uma oração obrigatória. E não conseguiu sair desta zona, deste sítio molhado e enlameado. Então teve medo que a hora da oração se termine. Então dirigiu-se em direção de Al-Qibla, isto é, dirigiu o seu animal, o seu meio de transporte, em direção de Al-Qibla e fez a oração sentado, movimentando o seu busto para a frente, se baixando mais durante a prosternação do que durante a inclinação. Então Anas se encontrou a viajar ou se estava a deslocar sobre o seu animal e estava a chover e o solo estava completamente molhado e enlameado e entrou a hora da oração obrigatória. Então Anas não conseguiu sair deste local onde estava tudo molhado e tudo enlameado e teve medo que a hora da oração saia e que desta forma perca a oração, a faça sair da hora. Então o que fez? Dirigiu o seu animal em direção de Al-Qibla e fez a oração sentado. E baixando o seu busto durante a prosternação e a
inclinação. E fazendo a prosternação mais baixa, quer dizer, baixando o seu busto mais durante a prosternação do que a inclinação. Isto é, fazia a inclinação um pouquinho, se inclinava um pouquinho e durante a prosternação se baixava mais. E tudo isto sentado. Então esta é a evidência. E ficamos por aqui. Terminamos assim este subcapítulo da oração do viajante. E através deste capítulo, deste subcapítulo, terminamos também o capítulo da oração. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك